Um blend de informações com aquelas informações do Coringão na temperatura certa para você e principalmente em relação a Kaique. Vou te falar que o negócio esfria a cada dia. Nunca houve um acerto entre Corinthians e Kaique. Eu vou te explicar toda a situação, o bicho tá pegando. Eu vou te falar sobre Kaique, que não deve ser jogador do Corinthians, apesar de todo mundo estar cravando a cada minuto, a cada hora que ele é jogador do Corinthians. Vamos também falar nesse blend de informações que existe uma negociação em andamento entre Corinthians e Ancelotti. Eu vou te falar qual a proposta do Corinthians. Tem também Memphis Depay, existe uma bronca do Memphis com pessoas da diretoria, mas existe já uma bronca também, né, de pessoas integrantes da cúpula corintiana com o jogador por conta dos desabafos que ele faz constantemente. E ainda nesse blend de informações, a bolada que o Corinthians está levando após conquistar a Supercopa Rei. Tudo isso agora para você. Eu sou o Samir Carvalho, jornalista há mais de 20 anos, e você sabe, eu criei esse canal para trazer tudo do Corinthians, a informação na temperatura certa para você, exclusivo. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, vem tomar um café comigo agora. Falar do Esporte Clube Corinthians, Paulista, o Coringão ganhou uma bolada, meu amigo, uma bolada, né, com, né, com o título, né, da Supercopa. Ontem o Corinthians conseguiu aí, né, uma grana interessante. Vamos lá os números rapidinho. 6,5 milhões, tá? Foram recebidos, né, vão ser recebidos do Corinthians por conta da premiação da CBF, né, já que os 6,35 milhões, né, que serão destinados pela CBF ao Corinthians, foi para cada uma das equipes que chegaram à final, né, na forma aí de cota fixa, né, mas o Corinthians vai ter o direito de receber $1 milhão, né, cerca de 5 milhões e 200 mil reais repassados pela Conmebol ao super campeão, né, ao campeão da Supercopa, tá? Assim, o total que o Corinthians vai receber, 11,5 milhões, né, enfim, um pouco menos aí que a premiação total de 2025 devido à variação da cotação do dólar, né, o dólar tá um pouquinho mais baixo aí. Vale lembrar que desse valor aí o Corinthians deve passar 4,7 milhões a Memphis Depay, então vai sobrar uma graninha, né? Para quem falou que era melhor o Corinthians ser vice-campeão, tá de brincadeira, né? É prestígio, é campeão e com dinheiro no bolso, vai pagar o Memphis, vai sobrar mais do que a metade ainda. Vai Corinthians, deixa o like aqui, ó, se inscreva no canal e vambora. Falando em Memphis, que vai receber 4,7 milhões, né? Enfim, e vai somar aí o Corinthians agora aí com uma dívida aí de quase 35 milhões com o Memphis, né, por conta de premiações, luvas, enfim, né, o Corinthians quer, inclusive, dividir esse valor com o Memphis. Existe uma bronca do Memphis, de novo, né, o que me falaram ontem, que a bronca dele é com o Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, que ele, inclusive, né, o Memphis foi cumprimentá-lo no vestiário, estendeu a mão para ele ontem, e ele não estendeu a mão. Ele não gosta, né, do Armando Mendonça, e quando ele começa, ele quer desabafar, a indireta é para o Armando Mendonça. O Armando Mendonça, inclusive, já negou isso em nota oficial, que não é para ele, mas enfim, todo mundo que está em volta do Memphis e dentro do Corinthians fala que é para o Armando. E aí ele acaba atacando toda a diretoria que inclusive tem colocado tudo em dia, né, feito acordo com ele das dívidas, não deve salário, não deve CLT, não deve imagem. E existe uma bronca, né? Então, em relação ao Memphis, hoje o que eu ouço é o seguinte, né? Não vamos renovar com ele. Então, a chance é grande de não renovar, até por conta do ambiente, cara feia, aquela coisa toda, tá? Então, nós vamos ter que aguardar, porque quanto mais o Memphis fala, né, mais tem problemas aí. O jogador, mais fica difícil aí, mais fica distante a renovação dele, contrato termina no meio do ano, um contrato, né, muito complicado que fizeram, que dá muitas vantagens ao Memphis e poucas ao Corinthians, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Corinthians voltou, né, a conversar com o Fabrício Angileri, ele mesmo, né, como eu trouxe para vocês, ficou um pouco chateado com o empresário que, né, queria colocar ele em outros clubes, inclusive na Europa, fez promessa para ele. Informação que me chega aqui, o empresário tinha pedido uma comissão na renovação, não é ilegal, mas queria uma comissão que é mais do que o Corinthians pagaria pelo empréstimo do Alisson, por exemplo. O Corinthians achou um absurdo. E por conta dessa comissão, o Corinthians acabou não renovando com o Ancelotti.
e o Ancelotti acabou perdendo, né, um título já, por exemplo, que é a Supercopa. Ele poderia ter sido campeão da Supercopa, mas não foi, né, e já estava chateado porque o empresário, né, disse que teria propostas da Europa, que poderia levar ele de volta para o futebol europeu, mas nenhuma proposta chegou. Clubes do Brasil, o Inter também pulou fora, e o Ancelotti está aí. Ele falou, agora é fevereiro e eu não tenho clube para jogar, e a proposta do Corinthians, por isso que voltou a negociar com o Corinthians. Só que agora o Corinthians está por cima na situação. Então a informação que eu tenho é que o Corinthians não vai dar aumento para o jogador. Se ele quiser, vai ser o valor que ele já recebia no clube, tá? Pelo que eu entendi, ainda não está decidido, vai ter uma conversa amanhã entre Corinthians e os representantes, né, do Ancelotti. Não sei se o Ancelotti vai estar junto, enfim, deve estar, mas a discussão amanhã vai ser mais relacionada ao tempo de contrato do que qualquer outra coisa. Então, as coisas com o Ancelotti estão andando, tá? Mas o Corinthians não vai dar mais aumento para ele, não. Vai ser realmente o contrato que ele tinha, que já era bom com o Corinthians. E claro, né, o Corinthians oferece 1 ano. Vamos aguardar se ele vai aceitar a proposta de 1 ano, se ele vai pedir 2, ele vai travar, se vai pedir 3, aí trava de vez. Enfim, nós vamos analisar. Eu tô discernindo que se ele pedir 2 sem aumento salarial, acho que o Corinthians pode acabar aceitando, mas é só um feeling meu, tá? O que eu tenho de informação é isso daí. Proposta sem aumento para ganhar o que ele já ganhava, que já é muito bom, e 1 ano de contrato. Então, reunião amanhã, vamos ver o que vai sair em relação a Ancelotti. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos falar de Kaique. Olha só, o Corinthians não contratou o Kaique. Não contratou o Kaique. Olha só, o jogador foi oferecido, né? Teve uma pessoa que se adiantou demais aí nas negociações com o Kaique, tá? Se adiantou demais. Não é o Marcelo Paes, tá? Não é o Osmar, não é o Dorival. E acabou queimando a largada, porque, né, eu fiquei sabendo que o Corinthians, essa atual diretoria, tem amor próprio e não aceita negociar com o empresário do Kaique, que é o mesmo empresário do Cauê Furquim. O Corinthians fez de tudo, tentou convencer o Cauê Furquim a não ir embora, mas o Corinthians, né, ficou sabendo que o empresário dele, né, que fez a cabeça do jogador para ele deixar o Corinthians, né, com informações privilegiadas de contrato. Ele tinha, inclusive, né, atrasos ali de fundo de garantia que o Corinthians teve que correr atrás para pagar um boleto de fundo de garantia atrasado, porque senão o Corinthians não ia ganhar R$1, tá? Se uma pessoa dentro do Corinthians não, né, se a diretoria corintiana ali não resolve essa questão. Então, assim, existe problemas com debates e discussões com vários empresários, mas o Corinthians entende que esse tirou uma joia do clube, né, por ter informações ali, enfim, né, do contrato do jogador, por informações privilegiadas por trabalhar para o jogador, né, enfim, e acabou, né, ele que já é empresário do Biel também, acabou já, né, ali, o Kaique também que treinou no City é dele, então acabou, né, enfim, persuadindo o jogador a atuar no Bahia, né. E aí o Corinthians não quer fazer negócio com esse empresário. E, cara, eu acho que isso manda um recado importante também para o mercado, de que agora, né, o Corinthians não pode ficar aí cedendo para todo mundo, porque, tá em crise, tá não sei o quê, e todo mundo vai fazer o que quer. Toma um jogador do Corinthians que era uma grande promessa, tanto que o Bahia quer o Cauê Furquim, não quer o Kaique. O Bahia tá apostando no Cauê Furquim, não no Kaique. Kaique lá é banco, né? O Cauê Furquim tá na frente do Kaique lá no Bahia, já. Então, o Corinthians não quer. E ainda ofereceram com obrigação de compra, tá? Mas o que pega realmente essa postura, né, do presidente Osmar Stabile, que não quer negociar com esse jogador. Então, foram lá abrir uma negociação porque foi oferecido, quando o Osmar ficou sabendo que era o empresário do Cauê Furquim, que foi lá e tirou o Corinthians. O Corinthians está enfrentando problemas agora na justiça com o City, tá? O negócio não tá legal, não. Enfim, e aí o presidente Osmar Stabile falou, com esse não, tá? Então, muita gente, hoje, né, eu fui algumas pessoas até me afrontaram, querendo me humilhar durante o almoço com a Fiel, de que eu havia acertado, que os repórteres que cravaram eram bem informados, enfim.
tá aí, tá? Se por acaso o Kaique jogar no... Então, fiel, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aí no canal. Valeu!